ao Senhor. Eu queria compartilhar com você nesta noite a mesma mensagem que eu preguei lá na segunda igreja congregacional, lá no Novaes, no Piseiro, né? Sobre a fidelidade de Deus, ou melhor, o Deus fiel. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor, o livro de Números, capítulo 23, no versículo de número 19, somente esse texto que foi dito por um homem que estava no auge da sua vida espiritual. Depois de ele ter uma decadência muito grande, terminou sendo punido por Deus por causa de uma atitude dele pecaminosa. Diz assim a palavra do Senhor, né? Números capítulo 23, verso número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Que Deus se digne a nos abençoar nesta noite, com querer na sua santa e bendita palavra. Amém, queridos? Vamos fazer a oração. Você agora vai orar, vai pedir que Deus graciosamente fale no seu coração, porque eu confesso, não tenho esta competência. A competência é falar aos seus ouvidos através da palavra que Deus nos deu graciosamente, e através do seu Espírito Santo que amplifica a nossa voz e faz você ouvir. Mas daí para diante é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Amém? Só Ele tem essa capacidade de ministrar o seu coração enquanto eu falo aos seus ouvidos através da palavra do Senhor. Então nós vamos orar, pedir que Deus graciosamente nesta noite nos salve o coração, porque irmão, nós estamos precisando desesperadamente de ouvir a voz do Senhor, esta voz que é cheia de majestade, esta voz que é poderosa, que transforma, regenera e que renova nossas vidas. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por esta noite, pelo privilégio que temos reunido em nome de Jesus, para celebrar o Senhor nosso Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa. Queremos te agradecer por esse privilégio, queremos te agradecer pela tua presença conosco nesta noite, conforme nos assegura a tua palavra. E nós rogamos, Senhor, neste momento, que o teu Espírito, o Espírito poderoso, o Espírito de Deus, ministre as nossas almas enquanto nós falamos aos ouvidos dos teus filhos. Tenha misericórdia de mim, dos teus filhos, da igreja, esse ministério continue crescendo, prosperando de uma forma sadia, tudo para a glória do teu nome. Pedindo por aqueles que estão padecendo com dificuldades, com enfermidades, que nesta noite sejam abençoados no poderoso nome de Jesus. Esta é a nossa oração e nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, estas palavras, como eu disse rapidamente na introdução que eu fiz, elas foram proferidas pelo profeta Balaão. Balaão era um profeta da Mesopotâmia, não era daquele do povo de Deus, israelita, do povo de Israel. Ele fora alugado, digamos assim, convocado para amaldiçoar o povo de Israel, que já estava prestes a entrar na terra de Canaã. Depois de 40 anos da saída do Egito, o povo se apartela, se estabelece na planície de Moabe. Depois de ter vencido os reinos de Bazã e o reino dos amorreus, Og, rei de Bazã, e Seom, rei dos amorreus, e ali o rei Moabita, assustado com a presença de Israel, ele manda a embaixada lá para a Mesopotâmia, convocando este famoso profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Muito bem.
Balaão, antes de empreender a sua viagem, ele ora ao Senhor e Deus disse que ele não fosse com aqueles embaixadores, mas ele resolve ir. E quando ele resolve ir, então Deus o autoriza. É aquilo que nós chamamos da vontade permissiva de Deus. Vou dizer hoje a minha classe. Deus permite que ele vá naquela jornada para se encontrar com Israel, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Porque ele mesmo disse, né, que aquele povo era um povo abençoado por Deus, e ele não poderia revogar a bênção do Senhor sobre aquele povo. Muito bem. Quando Balaão chega lá diante de Balaque, rei dos Moabitas, começa a mandar fazer altares, sacrifica sobre eles, e ali ele ouve a voz do Senhor, e ele faz a introdução justamente da segunda profecia que ele ministra ao povo de Israel. E essa introdução é o texto que eu li aqui para os irmãos, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. E aí ele vai falando, vai ministrando. Só que Balaque, ele era do tipo dos atuais pregadores neopentecostais que mercantiliza a fé, né? Porque ele não tinha condição de amaldiçoar o povo de Israel, que era um povo abençoado por Deus. No entanto, ele ensina a Balaque como armar um esquema para levar o povo ao pecado, como de fato aconteceu. Por causa do pecado de Israel com as midianitas, diz a Bíblia que muitos morreram e a mão de Deus pesou muito forte. E mais tarde Balaão, disciplinado por Deus, ele é morto pelos israelitas quando Deus manda Israel vingar o povo de Israel dos midianitas por causa do pecado de Baal Peor, conforme está no livro de Números. Não pode ler, os capítulos 22, 23 e 24 e o capítulo 31, verso 8. Lá no Novo Testamento há 3 referências a este famoso profeta, lá no livro de 2 Pedro, Judas e no livro de Apocalipse. Em Apocalipse é dito que Balaão ensinou a Balaque a fazer tropeçar a Israel. Infelizmente a vida desse homem, eu estava pensando em casa, que a Bíblia diz é melhor o final das coisas que o começo delas. Começou bem, mas terminou muito mal, inclusive sendo disciplinado e morto à espada pelo povo do Senhor. Mas eu queria nessa noite, irmãos, falar sobre a questão da fidelidade de Deus, o Deus que é fiel, conforme é revelado nas Sagradas Escrituras e profetizado aqui dito pelo profeta Balaão no início do seu segundo oráculo para Israel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Queridos, eu queria nesta noite, logo de início, enfatizar. O nosso irmão Enoque cantou aqui, Deus é fiel, fiel a mim, né? E não é. Na realidade, irmãos, nada contra ele, cantor cristão, muito bem feito, muito bonito, e até no final da pregação eu vou explicar que Deus é fiel também à aliança que ele fez com o seu povo. Então ele é fiel à igreja, seus compromissos, vou falar isso no final, mas eu queria, antes de qualquer coisa, mostrar que Deus é fiel a si mesmo, porque isso é próprio de sua natureza. Irmãos, a Bíblia revela um Deus pessoal, que tem inteligência, vontade, sentimentos, é uma pessoa. Nós nos relacionamos com Deus porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, conforme a Bíblia nos revela. Infelizmente hoje na igreja brasileira e uma parte lá da África e dos Estados Unidos, as pessoas concebem Deus apenas como uma força, uma fonte de poder. Você se liga pela fé e você é abençoado, você é alcançado pelas bênçãos do Senhor. Mas não é só isso, irmãos. Deus é um ser pessoal. Amém? Ele tem atributos, ele tem qualidade, dentre elas a fidelidade. Ou seja, ele cumpre fielmente aquilo que falou, que prometeu.
tanto para abençoar como também para disciplinar. Eu vou entrar nessa questão também, porque às vezes a gente pensa muito na fidelidade de Deus só em abençoar a vida da igreja. Quem conhece aqui a caixinha da promessa? Poxa, só a turma mais antiga, né? Observe que naquela caixinha da promessa só tinha bênção. É verdade, você sacava uma, servo bom e fiel e tal, mas às vezes nunca via aquela servo mau e negligente. Nunca via, sempre Deus é bom, Deus abençoa, Deus ama, Deus chama, Deus faz isso, faz aquilo, mas dentre as promessas de Deus também tem a questão disciplinar, e Ele cumpre a sua palavra, mas daqui a pouco a gente vai falar por ação. Então, meus irmãos, vejam bem, essa questão da fidelidade de Deus, Deus é intrínseca ao seu ser, Ele não pode deixar de ser fiel a si mesmo, porque Ele é fiel por natureza, né? É por isso que a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo 2, verso 3, é o seguinte: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É um atributo seu, uma qualidade exclusiva sua, né, que Ele exige também dos seres humanos. Então Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que prometeu, aquilo que Ele, os seus compromissos, Ele cumpre fielmente, porque Ele é fiel. Graças a Deus por isso, né? Então vamos ouvir alguns textos da palavra que vai nessa direção. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, todos de Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: como vive o Senhor Deus. Quer dizer, ele disse o seguinte: olha, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor. Quando te jurou o Senhor, Deus por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos: abomina a soberba de Jacó, eu dei os seus palácios, por isso entregarei a cidade, tudo que há nela. Lá em Hebreus capítulo 6, 13 e 14 diz o seguinte: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus é fiel. Amém? É um dos seus atributos, uma de suas qualidades, e que a gente pode confiar cegamente, porque tudo aquilo que Ele falou, que ele disse que iria fazer, há de se cumprir, quer eu queira, quer você não, quer a igreja queira, quer não, quer os governos queiram, quer não. Deus é fiel, que Ele não pode negar-se a si mesmo. A segunda coisa, irmãos, é que Deus é fiel a tudo aquilo que Ele revelou de uma maneira especial no campo sagrado na sua palavra. Olha, nós estamos, irmãos, nós brasileiros somos muito emotivos, somos assim um povo místico, né? E a gente, muitas vezes, eu fazia isso quando eu era jovem. Quando eu iniciei a minha fé, os irmãos não sabem quanto curso de oração eu corri aqui nessa cidade para ouvir a voz de Deus através do profeta. Quantas casas eu andei, quantos cursos da Assembleia, outras igrejas, para ouvir alguém assim diz o Senhor, meu servo, etc, etc. E parece que eu nunca ouvi Deus falar ao meu coração. Acho que era tão ruim que Deus usou um vaso, né, para falar ao meu coração. Mas então depois Deus começou a me levar a buscar a palavra e dizer: olha, eu já falei tudo aquilo que eu queria que você tivesse conhecimento sobre o meu ser, o meu caráter, meus atributos e a minha vontade, já foi revelado, já está escrito, o cânon já foi completo e já está entregue. Bendito seja o nome do Senhor. E quem quiser ouvir a voz do Senhor, busque a sua palavra. Não descarto, já disse até isso no quadro lá do Facebook, não descarto a possibilidade de Deus falar à igreja através de um vaso. Que alguém quer levantar da igreja e diga e traga mensagem para edificação, consolação ou para exortação da igreja. Está previsto na palavra do Senhor. Só, irmãos, que Pedro disse: se alguém falar, fala de acordo com os oráculos de Deus. Olha, quando
aquele cidadão que morreu e foi lá, e se encontrou lá, o rico, lá no lugar de sofrimento, ele disse a Deus: Pai Abraão, manda Lázaro ressuscitar e vá lá para a casa dos meus pais e fala aos meus 5 irmãos para não vir para esse lugar de tormento. Porque se alguém ressuscitar, eles vão acreditar. Ou seja, é exatamente a geração que nós estamos vivendo hoje, que só acredita quando vê milagres e maravilhas. Qual foi a resposta de Deus? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a revelação, a palavra, já foi entregue, deu ouvidos à voz de Deus através de sua palavra. Irmãos, eu queria dizer nesta noite o seguinte, que a palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 1, verso 1 e 12, preste atenção, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que é que vê em Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então ele me disse: vistes bem, porque eu vejo por a minha palavra para cumprir. Então Deus é fiel à sua palavra, o que ele falou, o que ele ministrou, ele cumpre esta palavra. Que eu queira, que você queira, que nós queiramos, que nós não queiramos. Porque Deus é fiel ao que ele falou, ao que ele revelou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não fará nada diferente daquilo que ele já revelou em sua palavra. Qualquer manifestação aparente do Espírito que não esteja de acordo com a palavra de Deus, pode repreender, porque não é de Deus, vem de outra fonte, ou do homem ou do diabo, para enganar a igreja. Que Deus já falou. E ele é fiel à sua palavra. Amém, irmãos? Deixa eu ler outro texto aqui. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma de outra faltará, porque a minha própria boca disse, e o meu espírito mesmo as ajuntará. Amém? É como se Deus estivesse assim com os olhos deste tamanho, olhando o que foi escrito sob inspiração do Espírito Santo de Deus, para cumprir. Quando nós preenchemos os requisitos, a bênção nos alcança. Quando nós transgredimos, o juízo de Deus vem sobre nós, porque Ele falou e a palavra de Deus se cumpre. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. Estas palavras, irmãos, agora a gente vai olhar da seguinte maneira, uma bifurcação. Ela se cumpre nas bênçãos que são dispensadas, quanto à obediência a elas, e também na disciplina que é dispensada quando nós transgredimos a palavra do Senhor. Deus abençoou muito Abraão, porque ele foi fiel a Deus. E a fidelidade do homem é cumprir os compromissos que Deus determinou que ele cumprisse. É diferente da questão de Deus. Ele se comprometeu, ele cumpre, ele não é obrigado a cumprir, ele cumpre porque ele é fiel, mas nós somos obrigados a cumprir os mandamentos do Senhor nosso Deus. Olha, presta atenção. Veja, eu terminei o livro de Números, já entrei em Deuteronômio agora, mas não sei quantas vezes, já li pela graça de Deus, cada dia aprendo mais aí, cada dia aprendo mais aí. E dá uma certa tristeza no coração observar que o homem que Deus levantou para tirar Israel do Egito, este homem passar 40 anos com aquele povo, sofrendo, orientando, instruindo, recebendo revelação de Deus, sendo instrumento de Deus para organizar o sacerdócio, construir o santuário, para entregar a lei a Israel. O homem que a Bíblia diz que Deus falava com ele cara a cara. No entanto, diz a Bíblia que Moisés perdeu o privilégio de entrar com Israel na terra da promessa. Por quê, irmãos? Por quê? Veja como Deus cumpre a sua palavra, tanto para abençoar como para disciplinar, que eles obedecem a sua palavra. E nós não estamos dizendo desta grande responsabilidade de Deus. Ninguém aqui, pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, evangelista, sei lá quem for, ninguém está isento de ser disciplinado por Deus.
E Deus cumpre a sua palavra, irmãos, se não houver arrependimento e confissão do pecado. Veja, irmãos, o caso de Moisés. Deus, no início o povo estava com sede, Deus mandou que ele ferisse a vara, ou melhor, a rocha. Ele fere a rocha com a vara que ele usou para abrir o mar vermelho, as maravilhas do Egito, etc. Ele fere a rocha e a rocha brota água. No segundo momento, Deus disse: fale a rocha. Fale a rocha. Esta era a palavra de Deus para Moisés. Homem que andava com Deus, homem que obedecia a Deus, mas ele com raiva do povo de Israel, tão chateado que estava com aquele povo, que ele fere a rocha pela segunda vez. E aquilo lhe custou a bênção de entrar na terra da promessa. Lá na frente ele suplica a Deus que reconsiderasse a sua decisão, e Deus disse: não, 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 porque você não me santificou perante o povo de Israel, quando eu mandei você falar a rocha, você a feriu pela segunda vez. Eu quero dizer, irmãos, o seguinte, que Deus é fiel em cumprir a sua palavra, tanto para abençoar, amém, também como para disciplinar o desobediente. Isso me fez estremecer, irmãos, porque nós somos passíveis de infringirmos a lei de Deus. Nós somos muito egoístas, nós somos maus por natureza, irmãos. Mas nós precisamos aprender que nós estamos convivendo com um Deus que é um fogo consumidor. Um Deus que é fiel a quem Ele falou. O que Ele falou está registrado aqui na palavra de Deus. Por exemplo, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Quando você busca, Deus você encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele diz: aqueles que me esquecem serão envelhecidos. Aqueles que não priorizam a Deus, aqueles que não querem levar a sério o seu compromisso com Deus, com certeza, irmãos, a palavra de Deus se cumpre na vida deles em termos de disciplina de juízo. Está escrito na palavra. Eu não posso dizer outra coisa a não ser aquilo que está na palavra do Senhor. Por exemplo, um casal que disse aqui na igreja, eu citando um texto bíblico, se consertou para enganar os apóstolos de Jesus, os apóstolos do Senhor. Naquele momento de efervescência espiritual, quando o pessoal, alguns que tinham posse, vendia a sua propriedade, entregava à igreja para abençoar o ministério da igreja. E Ananias e Safira chegaram diante do Senhor, um depois do outro, e entregaram uma porção de dinheiro razoável, qualquer pastor se alegraria. Digamos que o terreno foi 5 mil, 10 mil, 500, na bênção do céu, né? E se fosse 100 mil, 10, 50 mil, dá para fazer até o santuário novo aqui no gás, né, irmãos? Que é o nosso desejo, o nosso coração. Mas Deus não se agradou, porque houve transgressão, houve mentira, houve infringimento da sua lei, e Deus não consegue tolerar o pecado, nem que seja lá de quem for. E os dois ficaram fulminados no devido dentro do culto, na igreja. Meu Deus do céu, misericórdia. Irmãos, nós precisamos temer a Deus, porque Deus é fiel e cumpre a sua palavra, irmãos. Chegai-nos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse é líquido e certo, é como se fosse 1 mais 1 igual a 2. Chegue-se a Deus, Ele chegará a você. Agora afaste de Deus para ver se você não vai sofrer as consequências do seu afastamento, com certeza, irmãos. Eu não vou confessar os meus pecados aqui, porque ninguém deve confessar o pecado publicamente, né? A não ser que tivesse pecado contra a igreja. Mas eu vou contar aqui um versículo. Quando eu fui acidentado, eu entrei ali no carro com Pedro Júnior, dentro do carro, André, Virgínia e Maria Eliane. Parece que ela está aqui, então Maria Eliane está lá, né? Muito bem. E quando eu faço ali a viradura da César, quando eu toco, ia na mão, veio um carro de noite, com uma foto em cima de mim, aí pá! Chega, eu me senti assim, irmãos, como se fosse um negócio, um sanduíche assim. Muito bem, aí eu lá vai ali, acabou a frente do carro, eu consegui desensilar o cinto, abri a porta, me arrastei para o chão e fiquei lá.
Chegou um anjo do Senhor, que eu não sei quem foi, até hoje não sei. Tenha paciência, que nós estamos providenciando socorro. Olha que coisa linda. Mas tudo bem, lá na frente. Aí chegou o profeta lá em casa, aqui foi a profecia, viu, irmão? Ele disse o seguinte para mim: não disse nada. Abriu a Bíblia e ele disse aqui: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sabia, porque Deus estava comigo. Eu tenho consciência de que aquelas atitudes que eu estava tomando não eram do agrado do Senhor. E Deus me chama a responsabilidade, 2 costelas quebradas. O carro, perda total, ainda bem que não é seguro, o Banco do Brasil me deu outro. Glória a Deus, né? Mas para aprender, irmãos, que ninguém está isento da disciplina do Senhor. Amém? Ninguém. Por isso que o salmista diz, o Salomão, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará o quê? A misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você, irmão, está laborando em erro, você sabe que está, você busca pastor não. Eu não sou pai, não ouvi confissão de ninguém, mas busca Jesus. Confessa as suas falhas, os seus pecados, conserta a sua vida, porque nós precisamos andar corretamente com esse Deus que é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Muito bem, Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra, tanto para abençoar também como para disciplinar. E a palavra em termos de disciplina, irmão, diz a Bíblia que, pelo fato de Deus disciplina ao filho a quem ama. E o escritor dos Hebreus diz: se estáis sem disciplinas, você é bastardo e não filho. Porque qual é o filho que o pai não corrige? Me diga. Dona Ana sabe, o Eligio sabe que a correção era meio pesada. Quer estragar seu filho? Deixa ele fazer o que ele quiser, deixa. Mais tarde, você vai lá na cadeia a chorar a miséria da vida dele. Disciplina a teu filho enquanto há esperança. É o que a palavra de Deus nos revela, e Deus cumpre a sua palavra em nossas vidas, irmãos. Que é para abençoar, também que é para disciplinar. Olha, irmão, no dia que você levantou a mão, ou no seu coração aceitou Jesus como seu Salvador, você entrou numa aliança com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esta aliança é inquebrantável. Ninguém consegue mais desfazer. Você entrou num pacto, uma aliança com Deus. Agora, esta aliança tem privilégio, também tem responsabilidades. Você está pensando que ser crente é viver como a gente quer? Não, senhor. Não, senhora. Não, senhor. Nós temos um compromisso seríssimo diante de Deus. Todos os dias, irmão, o Senhor perdoa os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que não te agrada. Eu estou convivendo com Deus santo, puro, verdadeiro e fiel. Tanto abençoa como disciplina aqueles que transgridem a sua lei e os seus mandamentos. E vou dizer uma coisa aqui nessa igreja tem gente que está sob disciplina de Deus e não tem consciência disso. Perderam a visão de Deus. Perderam, irmãos, a sensibilidade em relação ao pecado. Transgridem a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa, que Deus não estivesse nem aí. Está enganado. Deus é fiel, ele é fiel a si mesmo, ele cumpre a sua palavra, ele vela a sua palavra para cumprir, tanto para dispensar a bênção, também para chamar a responsabilidade dos transgressores. Aí deixa eu pular um ponto que eu falei lá que não é conveniente, mas deixa eu colocar agora coisa mais amena, mais importante para a vida da igreja. Deus é fiel nos seus compromissos assumidos com o seu povo. Aleluia.
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Amém? Ele assumiu, é como se ele fosse no cartório e fizesse uma relação de compromisso e assinasse embaixo com o sangue do Cordeiro. E esse compromisso, quando se cumprir, queridos, quer a gente queira, quer não. Eu vou lhe dizer o primeiro compromisso que ele assumiu, ele cumpriu e está se cumprindo. Sabe qual é? Que é a coisa mais gloriosa na vida da igreja, é a habitação do Espírito na vida do crente genuíno. A partir do dia da sua conversão, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Quando você teve a felicidade de acreditar nesta mensagem, na mensagem do Evangelho, o Espírito foi derramado sobre você e você foi selado para o dia da redenção. O Espírito habita na vida do cristão, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a grande diferença entre os crentes e os que não são crentes. Deus, ao olhar dos céus, ele vê aqueles que foram selados pelo Espírito e aqueles que não têm o selo do Espírito e mais tarde receberam o selo do Anticristo. Assim está dividida a humanidade. Quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito. Quem tem o Espírito, Deus tem aliança com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Mas pastor, eu não senti nenhuma emoção no dia da minha conversão. Não apenas não. Não tem um corinho que a gente diz assim, foi na segunda, Jesus me tocou, né? Aí ele fala segunda, terça, e alguém levanta a mão, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu digo, e agora? Aí quando chega, algum dia Jesus me tocou, eu levanto a mão. Porque eu não me lembro do dia da minha conversão hoje. Sei que sou convertido. Mas tem gente que sabe exatamente o dia, a hora, o versículo, quem estava pregando, qual foi o culto, quem estava cantando, sabe tudo. Quer dizer que é um negócio bem marcante. E aí, existe conversão diferente? Não, irmão. Deus trabalha livremente conforme a sua graça e bondade. Eu passei da morte para a vida de uma forma imperceptível. Uma coisa sei, eu tenho Espírito, sou salvo, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Este foi um compromisso que ele fez, de dar o Espírito a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13. Deus é fiel, irmãos, e cumprir a sua palavra. Se você acredita em Jesus de todo o seu coração, saiba que esta promessa se cumpriu em sua vida. Porque o texto diz que a promessa é para vós, para vosso filho, é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Efésios capítulo 1, verso 13, diz a palavra: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Mas deixa eu mostrar o segundo compromisso que ele assumiu com a igreja e conosco. Sabe qual foi, irmãos? Todas as vezes que nós nos reunimos no nome de Jesus, seja um pequeno grupo ou um grande grupo, 2 ou 3, daí por diante, ele diz: aí estarei eu no meio deles, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu contar uma história bem rápida. Numa de nossas convenções, antes de eu assumir a presidência da Aliança, bem antes, tive um evento da mocidade, que é o departamento DENEC, da nossa mocidade, e teve um culto muito abençoado, um culto muito louvor, muita adoração, um culto bem efervescente. Aí o pregador assume para pregar mais ou menos uma hora depois do início do culto. Aí quando chega, ele pega o microfone, ele diz o seguinte: olhou para o auditório, abram alas, que ele está chegando agora no santuário. Você vai dizer amém? Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Amém?
Porque quando 2 ou 3 chegarem naquele santuário e invocar o nome do Senhor, Deus está no meio da igreja. Bendito seja Deus por isso. Isso leva, irmãos, a você e eu valorizar mais as reuniões da igreja. Porque Ele prometeu, Ele é fiel ao que Ele falou, irmãos. Mas pastor, não estou sentindo nada. O problema não são os meus sentimentos, nem os seus também não, irmãos. É a fidelidade de Deus. Aleluia. Jesus está conosco aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual deveria ser a sua e a nossa oração? Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua presença no meio da igreja do lado do Senhor. Mas nós estamos numa geração tão descontrolada, em que a presença de Deus está quando chega um pregador famoso ali para o Almedão, para o Ronaldão, para não sei o que, não sei o que. Chega um cantor famoso, uma banda famosa, os crentes correm doido para aquelas reuniões. Não descarta que lá escreva também a presença de Deus. Eu não quero dizer, irmãos, que Deus está presente também na reunião da terceira igreja, mas conversação com a pessoa lá. Amém? Deus está presente aqui, irmãos. É a palavra que revela a sua fidelidade em cumprir a sua palavra. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer eu acredite ou não, isso não vai inviabilizar a fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, a sua promessa. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu, o meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você sair de casa para o culto, diga: Senhor, em nome de Jesus, me abre os meus olhos espirituais para perceber a tua presença no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela visão de Apocalipse, João viu o Cordeiro andando no meio das igrejas, circulando. Mas o povo está tão embriagado hoje em dia, que se nós cantássemos aqui, estou sentindo as asas dos anjos roçando no meio da igreja, como tem uma música aí por aí, a gente dá a glória a Deus. Dos anjos, nós estamos tendo uma lição, irmãos, que os anjos são inferiores a Cristo, Ele é superior. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Deixa eu mais adiante. Deus é fiel em suprir a necessidade do seu povo. Está desempregado? Está doente? Está desarrumado em casa? Tem problemas? Tem dificuldades? Há uma promessa, irmãos, de Deus. Aleluia. Há uma promessa de Deus. Veja que Paulo disse: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória através de Jesus Cristo. Amém? Está pensando que Deus lhe esqueceu? Absolutamente, porque Ele é fiel à sua palavra. Está pensando que Deus, Ele não está olhando para você? Está enganado. Ele é fiel à sua palavra. Ele sabe as suas necessidades e vai suprir de devido tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Foi que Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e a sua descendência de pecado. Bendito seja o Senhor. Ele vai mover os céus e a terra para suprir a sua necessidade de Deus. Às vezes, irmãos, é um manazinho, cai do céu. 40 anos no deserto, comendo maná. Cuscuz, farinha de cuscuz, farelo, cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Cuscuz torrado, cozinhado, misturado, fritado, sei lá o que for. Era cuscuz. Era o maná. Não foi fácil, não. Chamaram de pão vil. O povo chamou aquele maná que caía do céu todo santo dia, sempre no sábado, para alimentar o povo do deserto. Mas era a provisão de Deus para o seu povo. E tinha que ficar lá e adorar. E comer maná de manhã, de tarde e de noite.
chegarem na terra da promessa, o Manassés vai comer maçã, vai comer pera, uva e vai comer a delícia da terra que manda leite e mel, louvado seja o nome do Senhor. Mas tiveram que passar por 40 anos e não nada. Parece que os profetas que sofrem mais. E um tal do profeta Elias no Velho Testamento, que Deus lhe fala, ele entregou a mensagem duríssima contra Acabe. A mulher de Acabe, Jezabel, que essa mulher perigosa, aquela ali, sempre do Cristo tem poder, né? Nenhuma das mulheres aqui tem aquele perfil, aquela desgraça, que já estava no inferno 50 mil anos atrás. A mulher era ruim. A mulher era ruim. E a mulher decretou arrancar a cabeça de Elias. O marido teve medo, mas ela não, vou arrancar a cabeça dele. Aí ele com medo corre, imagina. Aí Deus disse para ele: olha, fique lá para um ribeiro, eu vou mandar os corvos, as aves de rapina, levar para você pão e carne todo dia. Todos os dias, os corvos, os urubus, as aves de rapina pegavam não sei aonde, um açougue, uma padaria, conseguiam botar nas garras dele a provisão de Deus para o profeta bendito seja o nome do Senhor. A farinha da botija, como é que diz lá? Da panela não se acabará, nem o azeite da botija, até que Deus faça chover em Israel. Deus é o grande provedor do seu povo, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Deus entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está escrito, irmão, Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Amém? Amém? Deus é fiel em proteger o seu povo. Estou terminando já, né, irmãos? Ele disse que ia guardar você, viu? Está com medo de gato preto, de escuro, de passar debaixo de escada? Está com medo de quê? Eu tenho os meus medos também, eu não sou nenhum super-herói. Vocês não estão me dando de super-crente, não sou pastor, não sou super-herói, não, viu, irmão? Eu tenho as minhas cautelas. Quando eu saio daqui, depois do culto de oração, eu digo para a Cândida: olha, daqui a 10 minutos eu estou chegando aí, se Deus quiser. Para quê? Para que ela abra lá, né? Quando eu chegar com o carro, ela já abriu o portão e você tem que trancar. Não é verdade? Chega lá nesse supetão daqui que eu vou abrir o portão, sai do carro, abrir o portão, o cara chega lá com a pistola e eu boto. Mas deixa eu dizer uma coisa, só toca nesse aqui quando ele quiser, bendito seja Deus. Só toca em você se ele quiser. Ninguém toca, ninguém mexe, porque é o povo de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e Deus protege o seu povo. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Balaão disse para este povo: não vale encantamento, porque este povo é protegido por Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é meu escudo, a minha fortaleza, meu salvador, meu alto refúgio, em quem confiarei? Em quem confio? Você só vai em nome do que Jesus quer e leva. Todas as coisas acontecem na vida rente, ou Deus permite ou Ele determina. Cale-se e adore. Está ruim? Dê glória a Deus, porque vai melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Está bom? Glorifica a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente está ruim, né? Começa a chorar, clamar, aqui mesmo na igreja. Não vou dizer o nome da pessoa, porque não me lembro mais. Está do outro mundo. Pegar quem está desempregado, pastor, olha por aqui, né? Começou a orar, começou a clamar, buscar a Deus, Deus abre uma porta aqui, outra porta para o lado, daqui a pouco tinha 2, 3 empregos para escolher. Olha que coisa linda. A mulher abençoada, cadê a mulher desapareceu da igreja? Poxa! Deus, o coração, Deus abençoe o lugar, continua mais grato, mais humilhado, mais consagrado, mais envolvido, aí desaparece para fazer o seu quê? Jesus tem piedade de mim e piedade da igreja.
Irmão, Deus protege a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele é o nosso broto do escudo. Sabe que é o escudo que protege? As setas inflamadas do diabo não vão te atingir. Você é indestrutível, só se Deus quiser. E Balaão sabia disso. Este povo, o Senhor amaldiçoar este povo, Deus transformará a maldição em bênção. Deus transformará. Este é um povo abençoado por Deus. Essa é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está fofinho, tá? Né? A galera sabendo que Deus faz as provisões, toma conta, guarda, protege e ninguém toca, porque este povo é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele falou, ele é fiel e cumpriu a sua palavra. Mas, pastor, se eu não acreditar, ele cumpre a sua palavra. Ele vai criar circunstâncias para levar você a acreditar. Sabia? Quando diante do túmulo, aquela mulher, serva de Deus, a Marta, o Senhor, Jesus disse que teu irmão há de ressuscitar. Ele disse, não, pastor, Deus, Senhor, isso aí vai ser lá no último dia, na ressurreição. Ele disse, teu irmão há de ressuscitar, tira a pedra. Senhor, já está morto, já está fedendo faz 4 dias, tirai a pedra. E verás a glória de Deus. A pedra foi removida e o Senhor deu o comando com sua voz poderosa: Lázaro, sai para fora. E o defunto sai fora. Aí desataram, deixaram ir. Agora Lázaro estava revivido para a glória de Deus. Deus é fiel, fiel a si mesmo, fiel a que Ele falou, tanto para disciplinar como para abençoar. Amém? A disciplina é uma bênção para quem tem entendimento. Davi, o salmista disse: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Ele disse: foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu estou andando nos teus preceitos e na tua palavra. Tudo é bênção, mesmo a disciplina na vida do povo de Deus, porque Deus tem compromisso com este povo. Deus é fiel a este povo. Aí agora acaba lá que nós nota: Deus é fiel a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quer cantar de novo? Não. Vamos cantar a igreja toda igual? Não quero não. Vai lá, vai terminar. Vai cá, meu filho. Agora todo mundo vai cantar. Tu és fiel, Senhor. Agora vocês estão entendendo porque Deus é fiel, porque Ele cantou no início deste culto. É a fidelidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Nós falhamos, mas o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Tu és fiel, Senhor.